Bom dia, pessoal. Que a graça de Jesus esteja habitando em nós, amém? Eu vou tentar falar, estou meio rouco, fiquei gritando ontem ovelha, 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 ovelha. E aí alguém que se sentiu ofendido deve ter orado, e eu fiquei um pouco rouco, mas eu quero agradecer muito a Deus o privilégio que nós estamos tendo de passar essa semana aqui. Eu cheguei aqui no ano de 2005, 20 anos atrás, e de lá para cá, como eu tenho sido abençoado por essa semana aqui em Rio Bonito. Na verdade, eu não abro mão de estar aqui, até porque é aqui que eu cresço, é aqui que eu sou mentoreado, é aqui que eu posso compartilhar algo e também receber em troca alguma coisa que me motiva a continuar. Quero agradecer, pastor Navegas, pastor Pedro Elísio, agradecer a você, pastor, que me deu o privilégio de ter a sua presença aqui comigo, compartilhando também algumas coisas que você traz na sua bagagem como desafio, e o seu desafio também me desafia, mas me encoraja a permanecer, porque se você está permanecendo, eu também posso permanecer. Agradecer àqueles que já há tantos anos estão aqui também, dando a sua contribuição de influência. Ontem eu estava conversando com alguns pastores e lembrando de algumas ministrações que eles fizeram aqui ao longo desses 20 anos. Agradecer, pastor Ezequias, muito obrigado. Muito obrigado por se esforçar. É um esforço mesmo, né? Não é gastar, é investimento, mas o investimento gera esforço. E obrigado por tanto esforço em investir na nossa vida. Sair daqui após esses 3 dias é sair daqui com o coração mais aquecido de paixão pela leitura devocional. Não uma leitura simplesmente analítica, panorâmica, mas uma leitura devocional. Não agradecer tanto Manu. Manu é um amigo já, mas me chamar de Dodô, irmão, isso não pode não, irmão. Foi quase uma afronta. Me senti ofendido. Pastor Ezequiel se sentiu elogiado pelo que ele falou. Eu me senti ofendido, né? Então... Mas pastor Manu é um amigo já de muitos anos, alguém também que tem esse jeitão, mas um coração incomparável. Eu recomendo muito aqueles que tiverem condições e tempo de conhecer mais de perto e também o ministério que tem sido realizado lá em Itaim Paulista, um ministério tão extraordinário, assim como o pastor Ezequias, um expositor da palavra tão excelente, muito atualizado, e é um privilégio reencontrar você. Eu quero ler um texto, mas antes, como hoje a gente já se conformou que não vai ter churrasco no almoço mesmo, então, eu vou então apresentar aqui esse livro. Ele está lá no estande, os 2 livros estão lá. Eu disse ontem, a nossa igreja ela tem uma clínica médica. Hoje são aproximadamente 37 médicos, membros da igreja, que atuam voluntariamente em 17 especialidades, atendendo a comunidade. E uma das formas de manter a clínica é através da nossa livraria. Então, todo o material vendido na livraria, o retorno é para a clínica. Eu publiquei, na verdade, quem publicou foi a editora, eu só escrevi esses 2 livros, os direitos autorais são da editora, mas tanto a propriedade intelectual como também o valor pela venda dos livros, isso tudo é destinado para a nossa avenida social. Esse livro ele tem o tema Igreja, Movimento ou Monumento. É um repensar da igreja, talvez uma reflexão a partir de Mateus 16, quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e a gente pensar que a igreja é muito mais do que o prédio que ela possui. Na verdade, ter o prédio não significa ser definido pelo prédio. A gente aprende que, de fato, igreja tem a ver com gente, é um movimento. O John Stott, tão citado aqui pelo pastor Ezequias, ele dizia, ou escreveu, naquele livro Eu Creio na Pregação, que antes de Deus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja, porque a igreja só é igreja por causa da presença e poder do Espírito Santo. A igreja é esse movimento espiritual. Talvez, ao longo do tempo, tenha mesmo se distanciado um pouco da sua verdadeira essência, do seu verdadeiro DNA, mas que bom que nós estamos tendo o privilégio nesse tempo de continuar ou levar adiante esse movimento santo. Então, se você desejar, está ali no estande da ordem para você adquirir.
E esse segundo livro, publicado em 2022, A Bênção do Lugar Correto, uma reflexão a partir do Salmo 1. O salmista diz: bem-aventurados ou felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Em vez disso, tem prazer na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. E aí no verso 3 ele diz: estes que assim se comportam, ou seja, são felizes porque não fazem isso, eles são como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Árvores que dão fruto na estação própria, as folhas não murcham, não caem, e árvores que tudo quanto fizerem haverá de prosperar. Então, a forma como o salmista nos assemelha como árvores. A árvore, ela não se planta, ela é plantada. A árvore não escolhe o metro quadrado em que finca a raiz, ela é fincada. Ou seja, nós somos pessoas que fomos plantados. Talvez você não goste da realidade que você tem e do ministério que você realiza, mas se foi Deus que te plantou, Deus não erra, é lá que você vai frutificar. Até porque pessoas certas nos lugares errados, resultados catastróficos. Exemplo, Davi, pessoa certa, rei no lugar errado, em vez da guerra, no palácio, resultado ruim. Mas pessoas certas nos lugares certos, resultados extraordinários. Exemplo, Jerusalém, fiquem até que do alto vocês sejam revestidos. Permaneceram, pessoas certas, no lugar certo, Jerusalém, resultado, nós estamos aqui. Nós somos subprodutos do que começou lá. Então, fica aqui uma sugestão, caso você esteja se sentindo muito entediado e queira ler qualquer coisa, então, está lá disponível para você adquirir. Mas eu quero ler um texto. Ontem nós pensamos numa liderança focada em Jesus. E eu destaquei a partir da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu fiz 3 destaques. Uma liderança focada em Jesus, a exemplo de Jesus, é uma liderança firmada em amor, é uma liderança que leva a sério a questão da equidade e é uma liderança que lidera com humildade. Eu já tinha enviado para a equipe da mídia um outro esboço ou um outro arquivo que eu pretendia falar nessa manhã sobre um pastor extraordinário, um pastor forjado por uma visão clara, uma visão definida. Mas ontem mesmo eu percebi comigo, e eu tomo muito cuidado como eu falo, primeiro porque desde que eu nasci, eu sou criado aqui nesse ambiente. Papai é pastor. E eu sei que a forma como eu falo é a forma como vocês me definem. Então, eu tomo muito cuidado, porque falar para pastores, ainda mais batizam assim, Deus me falou e tal. Tem alguns que dão glória a Deus e tem outros que ficam assim. Como o pastor Ezequias falou, tem alguns que são mais avivadinhos, né? E aí dizem, falou mesmo. Tem outros que já ficam. Então, para não, talvez, dividir tanto aqui, eu percebi no meu espírito, ficou melhor isso, né? Eu percebi que eu deveria fazer uma outra aplicação. Até porque me parece que esses dias que nós passamos aqui é ter a experiência do monte. Quem aqui não sente vontade de construir algumas cabanas para não mais sair desse lugar? Não é verdade? Ser mergulhado na palavra, ser instruído na palavra, ter os olhos abertos pela revelação da palavra, é ter o sentimento de Pedro, farei algumas cabanas, porque daqui eu não quero sair. Mas eu e vocês, que somos pastores e pastoras, sabemos que ministério não se desenvolve na glória do monte. Ministério se desenvolve no chão da fábrica, é no sofrimento do vale. A glória do monte nos distrai. Quem fica na glória do monte se encanta com as paisagens. Mas nós sabemos que a realidade do ministério pastoral é sofrimento no vale. Há aqueles que já desceram, ou outros que irão retornar logo mais ou amanhã pela manhã, vão encontrar a realidade de ovelhas que vão nos interpelar, vão dizer, olha, o meu casamento está ruim, o meu filho foi preso, a minha esposa está com câncer, eu perdi o emprego, e a gente sabe que a glória do monte, ela nos abençoa, mas ela nos prepara para realizarmos o ministério lá no sofrimento do vale. Por isso eu quero olhar para um texto
e destacar algumas características a partir de alguém que eu considero, biblicamente, uma pessoa extraordinária. Eu estou falando de Jó. Eu vou ao texto de Jó, capítulo 23, do versículo 8 ao versículo 10. E se eu fosse dar o tema aqui, eu diria que pastores extraordinários fazem perguntas sinceras. Ou pastores extraordinários têm uma inquietação honesta. E é o que eu chamaria do tema, Deus, onde o Senhor está? Talvez seja a pergunta que alguns fizeram ao chegarem. Mas talvez seja a pergunta que alguns ainda teimam ou permanecem fazendo, mesmo faltando poucas horas para retornarem. Jó capítulo 23, 3 versículos eu destaco, versículo 8, 9 e 10. A Bíblia, ela diz assim, a versão que eu tenho aqui é a NVI. Diz assim a Bíblia, Jó 23, versículos 8, 9 e 10. Se eu vou para o Oriente, é uma resposta que Jó está dando a alguns questionamentos feitos por alguns dos seus amigos. Se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Já se sentiu assim no ministério? Se eu vou para o Ocidente, também não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Na minha opinião, como eu disse, Jó é um homem extraordinário. Eu me atrevo a descrevê-lo como uma pessoa extraordinária. O livro de Jó retrata talvez uma das histórias de sofrimento mais conhecidas da Bíblia. Nós sabemos contar a história de Jó. Na verdade, nós sabemos pintar bem o quadro. De acordo com o capítulo 1 desse livro, a Bíblia diz que Jó foi um homem muito rico, alguém bem-sucedido, alguém que no Oriente não havia como, ou alguém semelhante. Mais precisamente, conforme o registro bíblico, Jó, ele viveu na terra de Uz, e o capítulo, ou os primeiros capítulos, trazem uma dimensão de quem Jó foi. O patrimônio de Jó. Os primeiros capítulos dizem que Jó possuía milhares de animais, Jó possuía muitos servos, servas, Jó tinha uma família numerosa, Jó era alguém extraordinário, e não apenas extraordinário, mas com uma família bem-sucedida. Interessante, de acordo com o texto bíblico, Jó era conhecido e respeitado por todos, até porque Jó tinha uma vida irrepreensível diante de Deus. Os primeiros versículos do capítulo 1 afirmam que Jó era íntegro, honesto, sincero, Jó era reto, as atitudes de Jó eram corretas, não apenas diante de Deus, mas também com o seu semelhante. A Bíblia descreve Jó como um homem temente a Deus, que se desviava do mal, e mais, a Bíblia diz que Jó foi alguém sobre quem o próprio Deus deu testemunho. Deus reconheceu a fidelidade e a sinceridade de Jó. Alguém extraordinário. No entanto, toda essa vida feliz, toda essa vida plena de Jó, em frações de momentos se desmoronou. Todo esse equilíbrio, todo esse fator extraordinário da vivência de Jó, em frações de momento, de alguma forma, se desconstruiu. Jó experimentou uma tragédia atrás da outra. Foi assim. A Bíblia diz que os 10 filhos morreram no mesmo dia num trágico desabamento. Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os seus servos e, por último, Jó ficou terrivelmente doente, com a sua pele coberta por dolorosas chagas, apesar de ser uma pessoa extraordinária. Foi mergulhado em todo esse contexto que Jó fez a seguinte declaração, está aqui na tela. Ele disse, eu li com vocês, se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Não é que ele não esteja. É porque eu não consigo, por causa das minhas chagas e da minha situação deplorável, percebê-lo. Se eu vou para o Ocidente, eu não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não o enxergo. E quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo.
Aqui está a declaração mais sincera de alguém que, apesar de ser extraordinário, se sentia abandonado ou esquecido por Deus. Foi por meio dessas palavras que o extraordinário e santo Jó expressou a sua frustração por não entender o que Deus estava fazendo. Nós nos sentimos assim. Para onde quer que Jó se virasse, Jó não conseguia encontrar Deus, Jó não conseguia perceber, Jó não conseguia de alguma forma enxergar. É como se Jó se questionasse: onde está o Senhor? Eu faço 3 destaques. E o primeiro destaque que eu faço é que coisas desagradáveis, está aqui na tela, coisas trágicas também acontecem com aqueles que são fiéis a Deus. Coisas desagradáveis e trágicas, não desejadas, jamais planejadas, também acontecem com pastores extraordinários. Pastor Ezequias falou aqui do triunfalismo. Mas pastores extraordinários também sentem o calor do deserto. Coisas desagradáveis também visitam famílias de pastores extraordinários. Até porque, pastor, eu quero olhar nos seus olhos e lembrar a você: você não é do tamanho e jamais será valorizado por aquilo que você vive. Você não é o pecado que você comete e muito menos os acertos que você apresenta. Coisas desagradáveis também visitam pastores extraordinários. Embora muitas pessoas não acreditem ou não encontrem significados, a verdade é que pastores fiéis a Deus também passam por dificuldades e aflições. O próprio Jesus advertiu que nesse mundo nós experimentaríamos algum tipo de aflição, mas tem algo que merece destaque, e eu quero chamar a sua atenção. Porque especificamente no caso de Jó, digo eu, não o Senhor, e penso eu, especificamente no caso de Jó, as tragédias e as circunstâncias não desejadas, o caso de Jó se tornou ainda mais emblemático. Porque, ao meu ver, Jó sofreu tudo o que estava sofrendo porque era um homem extraordinário. Vocês ficam calados assim, olhando para mim ou o quê, gente? Ok. Coisas desagradáveis e trágicas alcançaram Jó, porque Jó era um homem extraordinário. Foi exatamente o fato de Jó ser um homem justo. Me permitam, eu vou fazer uma afirmação perigosa, mas eu suponho, e eu digo que é perigosa porque supor alguma coisa é perigoso. Mas eu suponho que o inimigo jamais teria mexido com Jó se a fidelidade desse homem de Deus extraordinário não chamasse tanto atenção e se destacasse em relação aos demais da sua época. Foi o próprio Senhor quem disse para Satanás, está aqui na tela, capítulo 1, versículo 8, reparou no meu servo Jó, o quanto ele é extraordinário. Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. O problema é que muitos pastoras, inclusive rebanhos, acham que coisas desagradáveis e trágicas só acontecem quando desobedecemos a Deus. Não, irmão. É possível sofrermos obedecendo também. Coisas desagradáveis também podem aparecer quando estamos no centro da vontade de Deus. A exemplo dos amigos de Jó, e eu espero que você não tenha nenhum como eles, Elifaz, Bildade, Zofar, Eliú. A exemplo dos amigos de Jó, muitos pastoras e inclusive ovelhas, tem muita gente encarando os tempos difíceis como tempo de punição. É a teologia sacerdotal do sofrimento. Se eu sofro é porque eu fiz por merecer. Até porque o sofrimento é subproduto de algum tipo de desobediência. É uma punição. Tem muita gente que pensa assim.
As acusações levantadas pelos amigos de Jó se deram nessa perspectiva. A mente dos amigos de Jó estava cauterizada pela teologia sacerdotal do sofrimento. Por exemplo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Disse para Jó, um amigo, disse, qual foi o inocente que chegou a perecer? Olha o que está falando para Jó. Ô Jó, olhar para a sua situação, não, de boa, seja sincero. Qual foi o inocente que chegou a perecer como você está perecendo, Jó? Onde os íntegros sofreram destruição, Jó? Pelo que eu tenho observado, olha aí, ó. Abra um parêntese. Ontem eu fui obediente ao horário, hoje eu não vou ser, não. Eu venho para o retiro aqui. Sou muito edificado por todas as palavras que são compartilhadas. E eu anoto mesmo, irmão. Mas eu sou ainda mais abençoado por estar no meio de vocês. Porque só conhece dor de pastor quem é pastor. E quando eu chego aqui, eu não chego porque eu quero encontrar um ambiente de acusação. Um tribunal da Santa Inquisição. Eu chego aqui porque, apesar dos meus fracassos, dos meus defeitos de fábrica, da minha imperfeição, eu quero encontrar alguém que é igual, que sofre. Pode ter até mais vitória, mas não é mais importante, é apenas diferente. Mas que conhece a minha dor. Vocês me abençoam. Eu quero estar onde pastores estão. Eu me compadeço de pastor. Logo assim que tive o privilégio de ir para Campos, eu assumi dia 2 de janeiro de 2020, olha que coisa extraordinária. Eu assumi dia 2 de janeiro de 2020, uma igreja que eu não conhecia. No dia 13 de janeiro de 2020, 11 dias depois, eu saí de férias. Deus é bom, ministério glorioso. Voltei das férias e entrou o período do carnaval. Olha que coisa boa, primeiras férias esticada. Depois do carnaval veio a pandemia. E começou aquela loucura, porque a maioria de nós não estava preparada. Nunca tinha pensado em entrar num prédio vazio e ficar olhando para uma câmera, acreditando que do outro lado tinha uma multidão. Nós fizemos assim, ou não fizemos? Eu me lembro que naquele período começou então aquele desespero. Uma semana, 2 semanas, talvez um mês, 2 meses. Quando chegou no mês de julho de 2020, nós começamos então a receber algumas demandas de pastores da região, não apenas da nossa tribo. E pastores de igrejas muito pequenas não na relevância, número de pessoas. Porque agora não tinham mais condições de pagar o aluguel, tiveram que entregar o prédio. E pastores que, porque são vocacionados, são pastores, tinham que sobreviver. E nós tomamos o cuidado de, então, tentar selecionar, eu não sei se a expressão melhor seria selecionar, mas dentro de um parâmetro, nós elencamos 12 pastores que julgamos, pastores que estavam em situação precária. A nossa igreja, de julho de 2020 a dezembro de 2021, teve o privilégio de abençoar 12 pastores. Com sustento, com a cesta básica. E talvez você diga assim, por quê? Porque eu sou um pastor. Na verdade, eu sou um pastor que começou numa loja 5x5, com porta de aço, com 30 cadeiras que só recebiam 17 pessoas. E naquela época, eu jamais seria convidado para pregar, por exemplo, onde eu estou hoje. Até porque naquela época ninguém ligava para mim para perguntar como estavam minha esposa e a minha filha recém-nascida. Só se lembra dos pequenos quem começou pequeno, gente.
Nós precisamos de amigos. Igreja é um negócio que às vezes eu não entendo. A gente chama de irmão quem a gente não pode chamar de amigo. Que coisa esquisita. A paz do Senhor, irmão. É seu amigo? Não, é meu colega de ministério. Hoje nós somos 15 pastores lá, full time. Tem alguns aqui. Somos amigos. Compartilhamos as nossas dores. Na verdade, não escondemos o nosso coração uns para os outros. Eu sei que isso para você pode parecer utopia, mas talvez por parecer utopia é que você sangra tanto no ministério. Porque gente precisa de gente. Jó está aqui, um homem extraordinário sofrendo. Ô irmão, isso aqui é maravilhoso. Mas amanhã de manhã é o sofrimento do vale que está nos aguardando. A realidade do ministério é no chão da fábrica. O Elifaz acusa Jó. O segundo amigo, Bildade, ele vai na mesma linha. Estudaram no mesmo seminário e não era batista. Quer dizer, não sei se é aleluia, mas tá bom. Assim, porque ele disse a mesma coisa. Ele disse assim, olha para cá, por favor. Ô irmão, foi só uma brincadeira de mau gosto, eu reconheci. Ele diz assim, ô Jó, você está sofrendo. O certo é que Deus não rejeita o íntegro. Está aqui. Capítulo 8, versículo 20. Deus não rejeita o íntegro, como também não fortalece as mãos do que fazem o mal. O que Bildade está dizendo para Jó? Não, você está pré-cozido para o inferno, Jó. O terceiro amigo, Zofá, 3 já é quadrilha, né? O terceiro vai no mesmo refrão, ele diz assim, capítulo 11, versículos 14 e 15. Ô Jó, esse aqui é mais enfático, é intencional. Ele diz assim, se afastar das suas mãos o pecado, ele já chama mesmo de pecador, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto. O que ele está dizendo? O seu sofrimento é resultado de pecado. Você não se envergonhará, será firme e destemido. Inclusive o Elifaz, ele acusou Jó de toda sorte de crimes. Elifaz acusou Jó de extorsão, Elifaz acusou Jó de reter a água e pão dos necessitados, Elifaz acusou Jó de oprimir as viúvas e órfãos, Bildade acusou Jó de se esquecer de Deus, Bildade chamou Jó de hipócrita. Quando Jó tentou se defender e assegurar sua retidão, os seus amigos o acusaram de se vangloriar. Isso porque o raciocínio daqueles amigos era de que Deus envia calamidades apenas sobre pessoas iníquas. O mesmo Elifaz disse, não coloquei aqui, me permita, ou perdoe a minha incompetência, eu esqueci de colocar essa citação bíblica, mas o Elifaz, ele disse, capítulo 22, versículo 5, não são infindos os seus pecados. Por causa das suas teologias equivocadas, os amigos de Jó não conseguiam compreender que coisas desagradáveis, trágicas e não desejáveis também acontecem com pastores e pastoras extraordinários. E aí me permita fazer a aplicação desse ponto com a seguinte afirmação, está aqui na tela. Levanta a mão aí, irmão, por favor, direita. Levanta a mão direita. Levanta, irmão. Isso, não serve para nada não, é só para eu saber que você não está dormindo. Pode abaixar. Olha para cá, por favor. Olha a citação. O sofrimento não necessariamente significa reprovação ou castigo de Deus. Não estou dizendo que não seja, estou dizendo que não necessariamente se torna. Castigo de Deus, o sofrimento, pastores e pastoras extraordinários, recebam, avivadinho, recebam. O sofrimento não é um lugar onde Deus abandona e esquece pessoas. O sofrimento não é um lugar onde nos sentamos e aceitamos o nosso fracasso. Na verdade, está aqui na tela, sofrimento pode significar um tempo de preparação para desfrutarmos de bênçãos maiores.
Porque sofrimento não é lugar de derrota, pelo menos não para aqueles que pertencem ao Senhor. Sofrimento pode ser ambiente de lapidação. Até porque, ao meu ver, não existe nada tão pedagógico, didático, instrutivo na metodologia divina, senão o sofrimento. O sofrimento revela a nossa verdadeira identidade. O sofrimento nos devolve para um lugar de dependência, de onde nós não deveríamos ter saído. Me permita um exemplo bíblico. Marcos capítulo 5. Jairo, e vocês conhecem o currículo de Jairo, jamais iria procurar ajuda como alguém que cuidava da sinagoga, jamais iria procurar ajuda de alguém que, por exemplo, estava proibido de entrar na sinagoga. Mas por que Jairo procurou Jesus? Por causa do sofrimento. Sofrimento quebra o nosso nariz, retira a nossa altivez, arranca a nossa vaidade. Sofrimento nos leva a colocar a cara no chão para talvez haver esperança para cada um de nós. Eu me lembro de um dos escritores, eu estou falando do Oswald Chambers, e ele classificava o sofrimento de algumas formas. Por exemplo, ele dizia que todo sofrimento ele é imprevisível, e é mesmo. Não tem como marcar na agenda o dia que nós vamos sofrer. Seria tão bom se fosse assim, né? O sofrimento não manda aviso prévio. Quando você menos espera, o dia que começou calmo se transforma numa tormenta. Alguém já experimentou cenários assim? Porque sofrimento é imprevisível. Ô irmão, isso aqui já é um esboço que eu estou dando para você para pregar no próximo domingo à noite. Ó. Sofrimento é imprevisível. Segundo lugar, o sofrimento ele é inevitável. Não tem como prever, mas também não tem como evitar. Vai chegar para todo mundo. Terceiro, o sofrimento é imparcial. Não escolhe denominação, não escolhe idade, não escolhe raça, cor, não... capital de conhecimento. Todo mundo sofre. Quarto lugar, sofrimento não é acidental, óbvio. A pergunta que meu pai sempre me ensinou, quando sofrendo, é: aprendeu ou vai precisar sofrer de novo para aprender? Mas tem um quinto, e é o quinto capítulo do livro, que alimenta em mim a esperança. Porque apesar do sofrimento ser imprevisível, inevitável, imparcial e não acidental, ele diz que o sofrimento ele é temporário. Existe, mas passa. Talvez você diga assim, mas eu estou sofrendo o tempo todo aqui. Não tem problema. Porque a nossa perspectiva da eternidade, uma vez alimentada, nos dá certeza de que na eternidade o sofrimento será banido. Ou, na eternidade, o sofrimento está banido. Queria só uns dois assim mais avivadinhos, mas tá bom. Não, esse aí já está muito, volta um pouco. Assim, volta. Calma. É processo, calma. Coisas desagradáveis também acontecem com pastores e pastoras extraordinários. Fato de talvez você estar pisando no terreno do sofrimento não significa que Jesus ou que o Senhor esteja punindo você. Pode ser que na mentalidade divina ele esteja apenas preparando, lapidando você, para que, como diz o último verso que eu li, o último versículo que eu li, a afirmação de Jó, você se torne como ouro. Mas tem uma segunda afirmação. Olhar para esse texto é entender que uma visão correta sobre o sofrimento torna os nossos tempos difíceis no ministério menos desesperadores. Bem disse um certo sábio que quem tem a visão da casa construída não se desespera durante o sofrimento ou não se desespera com o sofrimento enfrentado durante a construção da casa. Ou seja, quem tem senso de destino não perde a esperança. Quem sabe para onde vai não se desespera com qualquer ruído ou não se amedronta com qualquer latido.
pastor Ezequias citou o missionário entre as tribos Auca, no Equador, o Jim Elliot. Viveu de tal maneira para que, quando chegar a hora de morrer, não lhe reste fazer outra coisa senão morrer. E eu me lembrei de um correspondente dele, o Wesley Duell, quando escreveu o livro Avalie Bem a Sua Vida. Ele diz: a única vida digna de ser vivida é a vida que é vivida completamente para Deus, até porque se você vive e não vive para Deus, você não vive, você morre. Entenderam? A vida só tem sentido quando cumpre a finalidade para a qual nós existimos. Por mais incrível que pareça, o sofrimento, irmão, é uma palavra de esperança. O sofrimento é um destino comum para os discípulos sinceros de Jesus, inclusive para os extraordinários. É um destino necessário. É óbvio que isso não quer dizer que Deus não nos ame, ou que Ele perdeu o controle, ou até mesmo que Ele nos abandonou. Não. Uma visão correta a respeito do sofrimento alimenta em mim a esperança, me faz acreditar que Deus permanece comigo, dando-me a sua companhia. Mesmo em silêncio, Deus sempre estará trabalhando em meu favor, me sustentando e me dando força para vencer. Ministério é isso. Em meio ao sofrimento, eu e vocês podemos ter duas atitudes. Faltando pouco para terminar o retiro, descermos da glória do monte e chegarmos no sofrimento do vale. Eu e vocês temos duas opções. Podemos lamentar e questionar: Deus, onde o Senhor está? Ou podemos, com uma fé inabalável, afirmar: Deus está comigo. Tem sofrimento, mas Deus está comigo. As razões de Deus para permitir cenários como que nós estamos vivendo, ministerialmente falando, ou familiarmente falando, as razões de Deus sempre serão maiores do que o nosso desejo de nos livrarmos dos sofrimentos. Até porque o que Deus tem em mente pode ser muito diferente do que trazemos em nossa mente. Ô irmão, com sinceridade, o meu maior desejo, e eu falo isso com pureza de alma, o meu maior desejo é estar sendo usado pelo Espírito Santo nessa manhã para que a sua fé, pastor e pastora, seja restaurada e a sua confiança em Deus se torne inabalável. Ainda que todas as circunstâncias não nos favoreçam, ainda que as nossas orações não pareçam ser respondidas, existe uma esperança, está aqui na tela. Qual é a esperança? Deus está agindo em nosso favor. Aleluia! Pode acreditar, irmão. Em meio a toda e qualquer angústia humana, nós podemos esperar pela intervenção divina. Deus continua conosco durante os sofrimentos e caos do ministério. Deus continua agindo, Deus nunca perde o controle, Deus continua ativo, jamais passivo. A nossa confiança sempre estará e será o Senhor. Foi exatamente essa a declaração final do extraordinário Jó. Sofrido, mas extraordinário. Porque já na sua guisa de conclusão, capítulo 42, versículo 2, mesmo com sofrimento, não foi uma punição, e muito menos colocou o valor de Jó lá para baixo, continuou sendo extraordinário. Mas Jó fez uma declaração. Qual foi a declaração? Está aqui na tela. Bem sei, Senhor, que podes fazer todas as coisas, pois nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em meio à angústia da alma humana, Deus sempre está pronto para intervir. Glória a Deus por isso. Vou repetir. Jamais, pastores e pastoras, jamais seremos ou estaremos derrotados. Podemos estar mal acompanhados, mal rodeados, mas derrotados e abandonados, de jeito nenhum. O nosso Deus continua lutando por nós. Eu concluo.
E a conclusão que eu tenho é que Deus está nos conduzindo aqui nesse retiro a um processo poderoso. Ô irmão, até você, pastor ou pastora, que só lê a Bíblia para pregar o sermão, você está saindo daqui encorajado, através das exposições, a começar a ter a Bíblia como o seu pão diário. Até porque se Deus nos deu tempo para fazermos coisas que são secundárias, deve ter nos dado tempo para fazermos coisas que são primárias. E entre as coisas primárias, na vida de um pastor, está a vida devocional. Bíblia, oração, piedade. Deus aqui está nos conduzindo a um poderoso processo. Creia, está aqui na tela. Podemos não entender completamente os planos do Senhor. E eu sempre tomo cuidado de usar as minhas expressões na primeira pessoa do plural, porque eu me incluo. Até porque eu não falo para você. Eu falo para nós. Porque o seu dilema é o meu. Podemos não entender completamente os planos do Senhor. Eu dei aqui um exemplo ontem, de uma crise que eu estava vivendo. Mas o fato de não compreender ou compreendermos não significa que devemos desconfiar. Podemos confiar inteiramente nas promessas do Senhor. O livro de Jó, ele começa registrando a desgraça. A desgraça que veio sobre a vida desse santo e extraordinário homem. Mas o livro de Jó é concluído com o registro das bênçãos multiplicadas que foram recebidas por aquele servo fiel. Dizem os versículos 10 e 12 do capítulo 42. Os versículos estão aqui. Então o Senhor trouxe restauração e deu em dobro tudo o que Jó tinha antes. O Senhor abençoou a vida, ou o final da vida de Jó, mais do que o seu início. O pastor Ezequias falou, mais importante do que começar bem, é terminar bem. O mesmo Jó, que expressou sua frustração, lá no capítulo 23 que eu li com vocês, o mesmo homem extraordinário, que expressou a sua inquietação por não conseguir encontrar Deus em meio à sua dor. Agora, no último capítulo, fez a seguinte afirmação. Coloca na tela, por favor. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Caso você tenha iniciado esse retiro perguntando, Deus, onde o Senhor está? Agora é um bom momento para que os seus olhos sejam abertos, o seu coração seja aquecido e a sua mente seja habitada pela convicção, Deus está comigo. Em 2010 eu cheguei aqui, num retiro, e eu guardo essa foto até hoje, está aqui no meu celular. Ontem eu tive o privilégio de mostrar essa foto para alguns. Pastor Marcos Navegas conhece essa foto. Cheguei aqui com o coração dilacerado. Na verdade, pastor Ezequias, em 2010, a única coisa que eu pensava em fazer era deixar o ministério e voltar para a minha carreira militar. De onde eu decidi sair. Por causa de Bildade, Zofar, Eliú. E eu me lembro que naquela época não foi assim uma metodologia tão batista, mas o pastor que foi usado era muito batista. Porque eu estava em crise. E um pastor que inclusive hoje faz parte da minha equipe, é o nosso pastor executivo, na época ele estava pastoreando a primeira igreja batista em McKinney, no Texas. Um grande amigo. E eu com o coração pesado, pastor Marcos Medeiros me conhece daquela época. Dilacerado. Eu tenho uma foto aqui, em que num momento como esse, de oração, a única coisa que eu queria era que alguém colocasse a mão nos meus ombros e eu sentisse como se o próprio Deus estivesse me abraçando. Porque o retiro de 2010 para mim
era o respirar uma última esperança de permanecer no ministério. Pode ser que exista alguém aqui assim. E eu me lembro que eu estava decidido, eu naquela época, ainda com 29 anos, eu dizia para mim mesmo, eu vou voltar para o lugar de onde eu não deveria ter saído. Até porque eu fui muito burro. Estou falando de mim mesmo, posso usar esse adjetivo. Era só olhar para o papai, está ali, 4 pontos de safena e uma mamária recebidos após uma reunião com liderança. Era o exemplo dentro de casa. Para que eu fui entrar nisso? E eu me lembro que naquela época eu apenas dizia para a Aline, minha esposa, o seguinte, pastor César, que é meu irmão, acompanhou esse processo. Eu dizia para a Aline sempre, eu vou voltar para a aeronáutica. Eu passei quase um mês com essa parte do meu corpo direito dormente, de tanto ressentimento, lixo, de tanta emoção tóxica abrigada no coração. Lembra do Alexandre? Deixa eu falar lá. Ô irmão, minha língua coça para dizer de um Alexandre atual que causa muitos males, mas eu não posso fazer isso. Não, fala, não é Jeová não, sou eu mesmo. E bobo eu não sou. Atrapalhou até o sermão, mas eu estava assim, irmãos, triste. E no pior momento, esse pastor que trabalha comigo, que na época estava lá, no outro lado, ele pegou o telefone e me ligou. Pensa em alguém batista. Por isso que eu disse, foi Deus mesmo. Porque ele não faria o que ele fez, se não fosse Deus. Porque ele já começou com a risada que é peculiar dele, e eu do lado de cá sofrendo. E ele disse assim, Adonias, eu estava aqui orando por você e sua família, e Deus mandou te dizer que você é uma latinha de querosene. Batista. Eu disse para ele, obrigado, mas assim, não estou muito afim de conversar agora. Ele disse, não, você não entendeu. Eu estava orando por você e sua família. E Deus me mandou ligar agora para você, para dizer que você é uma latinha de querosene. Eu falei, pois bem, ele disse, eu percebi que você não entendeu, eu vou explicar. Pega uma latinha de querosene. Tenta usar para alguma coisa. Você pode lavar, deixar no sol, você pode fazer o que quiser. Mas você não consegue usar para outra coisa. Por quê? Porque a latinha de querosene só serve para querosene. Deus mandou te dizer que você só serve para o ministério. Nessa época, saudoso pastor Azair, da PIB de Itaguaí, ele foi me visitar. E quem conheceu o pastor Azair, rindo, aquela risada dele, que lá do outro alojamento a gente ouvia. Ele disse assim, eu vim aqui ler um texto bíblico para você. E começou a ler Eclesiastes capítulo 3. Nós conhecemos. Há tempo para todas as coisas. Porque existe um propósito. E ele começou. Há tempo de nascer. Há tempo de morrer. Há tempo de abraçar. Há tempo de se afastar. Há tempo de plantar. Há tempo de colher. Na verdade, há tempo de ajuntar pedras. Há tempo de espalhar. Ele foi lendo. E ele olhou para mim e disse assim, você prestou atenção? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, não, você não prestou. Porque aqui eu li sobre 28 tempos. Mas você percebeu que o pregador
durante 28 vezes, disse que há tempo para tudo, mas jamais disse que há tempo para desistir? Porque desistir é pior do que morrer. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Pastores e pastoras, não há tempo de desistir. Porque desistir é decidir morrer estando vivo. Irmão, eu vou terminar. Olha para cá, por favor. Nosso chamado não é para desistência, é para resistência. Nós somos pastores. Nós somos pastoras. Nós não fomos alistados numa causa pequena, é uma causa nobre. Tem sofrimento, mas isso não diminui o meu valor, se é que eu tenho algum valor. Nós sabemos o texto bíblico, nós não somos daqueles que andam para trás. Ô irmão, até os pés estão apontados para frente. O que vai fazer? Vai cantar? Vai orar? Por favor, vem cá, pastor. Olha aqui, vou terminar com uma ilustração. Eu não sei se você gosta, pastor e pastora, eu não sei se você gosta de esporte, mas um esporte bacana, pastor Ezequias, não tão convidativo, é o boxe. Não, eu acho. Nem vou fazer aqui um teatro com o senhor sobre isso. Não, obrigado. Mas, se você já assistiu uma luta de boxe, a luta termina, pastor Geraldo, ou por meio de nocaute, ou quando o treinador, que está fora do ringue, a toalha fica na mão de quem? Por que então você está desistindo? O treinador ainda não jogou a toalha. Quem está no ringue não tem o direito de determinar o fim da luta. Se o treinador não jogou a toalha, levanta a cabeça e parte para cima. Porque aquele que ungiu você e posicionou você é maior do que qualquer aflição, problema ou cenário desagradável que você enfrenta. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Quem mostrou cada texto, quem mostrou cada ênfase fiel ao texto, para ser compartilhada nesses dias, consultou a mesma fonte. O Senhor está complementando com esta mensagem algo que já foi dito nesta manhã. O Senhor tem usado dos seus instrumentos para falar a todos nós. Ainda tem mais à noite, mas de tudo aquilo que o Senhor já nos falou, podemos ter certeza em absoluto que Ele quer de nós uma resposta. Eu quero orar pelo Adonias, mas eu quero tomar a liberdade para orar por nós. Eu sei que fazer um apelo para o pessoal vir para frente num universo de pessoas tão piedosas, um corredor também apertado, a frente apertada, fica muito difícil. Mas eu quero insistir nessa fórmula que é tão básica e que é tão corriqueira nos nossos contextos. Venha se posta diante do Senhor, não diante de nós, homens, Adonias e Ezequias, mas diante do Senhor de Jó, diante do Senhor a quem Jó representou, a quem Jó apontou quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele vai se levantar. Eu creio que o Senhor está se levantando hoje em prol da sua vida, em prol do seu ministério. Jó nos aponta para Jesus. Quando você estiver perguntando, Deus, onde o Senhor está, Ele vai estar dizendo: eu estou com você através do meu Filho,
que eu enviei. Eu enviei para que ele estivesse morrendo em seu lugar, estivesse lhe ungindo de verdade, estivesse lhe encorajando a continuar. Eu sei que você poderia ouvir de Deus em qualquer outro lugar. Quando Deus quer falar conosco, Ele não escolhe lugar, Ele não escolhe data, Ele não escolhe mensageiro. Mas aprova o Senhor que neste tempo, por plano e determinação divinos, nós estivéssemos aqui para ouvirmos, através do seu instrumento, Adonias. Ele usou o seu servo para falar a nós no término desta manhã. E eu quero orar por ele, como eu fui incumbido pela diretoria. Eu quero orar pela família dele. Eu quero orar pelo ministério dele. Mas eu preciso também orar por você. Meu Deus, esta manhã é apoteótica. Esta manhã nós não estamos de maneira alguma com a amnésia da eternidade. Nesta manhã o céu desceu. Nesta manhã o Espírito de Deus nos tomou de assalto. Nesta manhã nós fomos nocauteados pela graça de Deus. Nesta manhã o teu servo nos inspirou. Nesta manhã o teu servo apontou Jó, o antítipo do próprio Cristo. Aquele que assim como Jó sofreu, assim como Jó sabe o que é padecer. Ele é homem de dores. Assim como Paulo, Jó também foi experimentado. Ele pôde também afirmar, como Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei quem tenho crido. Eu não creio numa ideia, eu não creio num conceito, eu não creio numa ideologia, eu não creio num partido político, eu não creio num mito, eu creio na verdade, eu creio em Jesus Cristo de Nazaré. Nesta manhã, ó Pai, eu vejo pastores, meus iguais, meus conservos, ó Pai, de joelhos. O Senhor conhece as nossas lágrimas, o Senhor sabe das nossas preocupações, o Senhor sabe das nossas angústias, o Senhor sabe das nossas agonias, o Senhor sabe que a gente tem vontade de fugir da raia, o Senhor sabe que a gente tem vontade de jogar a toalha que está nas tuas mãos, e a gente quer roubar essa toalha, e a gente quer dizer, mestre, Pai, nós não conseguimos prosseguir, mas o Senhor tem investido graça em nós. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Foram as últimas palavras de Paulo, e são essas palavras que vão, ó Pai, nortear o nosso ministério, encher a nossa alma de dulçor, de ternura, de direção. Toma o teu servo Adonias, toma os seus medos, toma os seus traumas, converta as suas vocações, suas habilidades. Ó Deus, refine-o na fornalha da aflição, mostra os seus decretos, Senhor, faça-o desfrutar do melhor do Senhor, que é Jesus. Torna-o obediente, alguém de fino trato, alguém que tenha de fato discernimento, para que não apenas a segunda Igreja Batista de Campos, mas o Campo Fluminense, o Brasil e o mundo conheça do seu potencial em Cristo. Em Cristo. Cuide dos meus amigos, dos meus pastores, dos servos do Senhor. Nós saímos desta manhã aqui visitados. Aprova o Senhor fazer neste lugar uma Betel, uma casa de Deus. A nossa cabeça está, ó Pai, numa pedra como travesseiro, mas nós estamos sonhando com os anjos do Senhor, subindo e descendo pelas escadas, apontando para Jesus, trazendo mensagem para nós, trazendo vida para nós, trazendo provisão de nós, trazendo a cura que nós tanto precisamos. Ó Deus, obrigado. Obrigado, porque este não é outro lugar a não ser a sua casa, na reunião dos santos. Ó Deus, levanta-nos robustecidos, levanta-nos encorajados, levanta-nos abalados, tomados pelo seu poder e animados para poder continuarmos. Ó Jesus, Tu és o único
único, que és de fato extraordinário. É em o nome dele que oramos. Amém e amém. Eu não vou